vocês me ouvem? Olá, Olá, boa noite. tá tudo ok o áudio? Tudo ok, me escuta? Ei, escuto. Ótimo. Olá, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos à nossa live que está começando. Hoje nós vamos falar, né, Tiago, sobre os Sim. benefícios das atividades físicas para pessoas Sim. com autismo, né? Eu sou a Raíssa Ferreira, aqui da Agência Lila. E esse é o Tiago Toledo, que vai bater um papo conosco. Seja bem-vindo também, Tiago, tudo bom? Tudo bem, boa noite. Legal. Então, Tiago, pessoal, para quem não conhece, tá? Ele é professor, palestrante, pesquisador, e ele tem um projeto bem bacana que mexe com esportes e pessoas com transtorno do espectro autista, né, Tiago? Sim, sim. Trabalho com a... Posso dar boa noite para todo mundo? Pode? Então, boa noite a todos. Eu estou vendo que algumas pessoas aqui que estão entrando eu já conheço. Algumas pessoas eu conheço pessoalmente, outras pessoas eu conheço por redes sociais, por grupos. Então, boa noite a todos. Tá todo mundo me escutando, né? Tá, eu tô te Eles vão. Tá. E é isso aí, Raíssa, nossa live sobre os benefícios Isso, das a gente vai ter atividades um papo físicas. aqui. Eu vou só fazer uns lembretes, Thiago, antes. Ok. Primeiro, a nossa live ela está sendo transmitida aqui, tá? No canal, no Instagram da Agência Lila. E também no Instagram do Thiago Toledo, para quem não conhece, é o Esporte e Inclusão, tá? Tudo junto. Vocês podem adicionar o Thiago, conhecer o trabalho dele também. Então, vai ser essas duas transmissões. E se vocês tiverem alguma dúvida, né, eu vou fazendo umas perguntas para o Thiago hoje. Vocês podem ir fazendo comentários que a gente vai respondendo durante a transmissão, ok? Vamos lá, Thiago? Ok. Só deixa eu falar um pouquinho aqui para o pessoal que não me conhece, tá? Que eu sou formado em Educação Física, eu sou formado em Direito, eu tenho especializações em Motricidade Infantil, Isso e aí. psicomotricidade e estou terminando a minha de transtorno do espectro autista. E trabalho com equipes multidisciplinares. Isso aí, o Thiago vai transmitir todo o conhecimento, né, Thiago, pra gente hoje. Vamos lá, é muita coisa, mas vamos lá. Então, Thiago, a gente pode começar com você explicando o que na verdade é o transtorno do espectro autista. Lá? Sim, é importante conhecer o TEA, o transtorno do espectro autista, que é um transtorno do neurodesenvolvimento que ele causa déficits, né, na comunicação, na interação social, no comportamento repetitivo, interesse restrito. Quando nós falamos do TEA ou autismo, é importante deixar bem claro, Raíssa, que é um espectro. Então, ele se manifesta de intensidades diferentes em cada pessoa. Então, dentro do espectro, o aluno ele pode ter uma intensidade e também temos aquele aluno que não tem tanta intensidade. Então, é um espectro. Sim. Muitas pessoas também com o TEA ou com autismo têm comportamentos diferentes a questões sensoriais. Elas podem ter, algumas não têm, outras têm muito, outras têm poucas. Então, é um som, é um cheiro, é um toque que não incomoda tanta gente e alguns alunos com o TEA podem incomodar muito. Legal. Lembrando que o Thiago faz, né, Thiago, esse trabalho com jovens e também pessoas, né? Você inclui esporte dentro como terapia, né, para pessoas que têm autismo. Então, é só para dar uma breve explicação do que significa mesmo, tá? Mas assim, entrando um pouco a fundo sobre o que é o autismo, quais seriam as terapias que você acredita serem mais indicadas para o transtorno de espectro autista e, tipo, por que o esporte poderia ser uma boa opção também? Sim, eu posso falar das terapias aqui em São Paulo, que todas as equipes que eu trabalho tem analista de comportamento, então ela trabalha questões comportamentais, tem a terapeuta ocupacional, ou ATO,
Então tem o pessoal do ABA, tem o pessoal da terapeuta, tem a terapeuta ocupacional, as TOs, que trabalham questões motoras finas, questões sensoriais. Tem as fonoaudiólogas, bem importante, né? Que é essa parte de comunicação que muita gente precisa trabalhar. Mas tem também algumas equipes que tem um fisioterapeuta, porque alguns alunos precisam de uma fisioterapia, outros não, mas esses são os principais que eu trabalho, e nós entramos com os esportes, que é tão importante, né, o esporte fazer parte dessa equipe interdisciplinar, todo mundo vai ao mesmo objetivo. Sim, legal, Thiago. E para você, quais são esses benefícios? O que o esporte pode trazer para jovens, para adultos também com esse transtorno? Sim, são muitos benefícios. Nós, profissionais de educação física, é importante a gente se basear em evidências, né? Então, muitos estudos falam em melhorias na parte de comunicação, interação social, porque o esporte, ele proporciona essa oportunidade de desenvolver essa interação social. Essas habilidades motoras que muitos alunos não têm bem trabalhadas, essas habilidades motoras como pular, correr, pegar, jogar. Tem também alguns estudos, eles sugerem melhora no foco, na atenção. Então, muitos alunos também precisam de fortalecimento, né? Fortalecer os membros superiores, inferiores, e os exercícios físicos, esportes, eles proporcionam isso. São muitos os ganhos, Raíssa. Eu costumo dizer que se para as pessoas neurotípicas o esporte ele proporciona muitos ganhos, não é diferente quando nós falamos das pessoas com transtorno do espectro autista. Ah, sim, legal, Thiago. E qual que você acredita que é as atividades mais indicadas, assim, para quando é trabalhado alguns esportes? Eu costumo dizer assim, não tem aquele esporte que aquele é o melhor esporte para aquele aluno, né? Nós temos que observar que muitos alunos com autismo, eles precisam iniciar alguma atividade física individualmente. Então, eles preferem, né, esportes individuais, por exemplo, a natação, que eu vejo muita gente no espectro fazendo natação, muitas mães mandam mensagem para a gente no Esporte Inclusão, falando que os filhos fazem natação, lutas, atividades circenses, né, do circo, esgrima, que não é tão popular, e tem mães que falam, né? Mas assim, por exemplo, eu atendo alunos que eles já jogam futebol no colégio com as turmas regulares, e eu atendo alunos aqui em São Paulo ou no Brasil que ainda fazem esse 1 a 1, desenvolve atividade física, o exercício físico 1 a 1, e aos poucos a gente vai inserindo o aluno em uma turma, né? Então o aluno pode estar fazendo 1 a 1, daí nós chamamos um amigo, chamamos o pai, chamamos a mãe para dar oportunidade para ir aumentando o número das pessoas nessa interação social da criança também. Ah, legal. Eu tenho até uma pergunta aqui, Thiago, da Ale Ogione. Ela perguntou quais os esportes mais indicados para crianças de 5 anos. Tem até como a gente explicar, né? Qual que é a idade, como que começa essa inserção no esporte. Sim. Bom, a idade de 5 anos, a própria natação, que tem alunos que começam com meses, com 4, 5, 6 meses. Tem o próprio futebol, clubes, escolinhas de futebol que oferecem. Né? Eu dou aula, eu já dei aula em clubes, eu tinha minha turminha de 5 anos, de 4 anos no futebol. E hoje eu gosto muito de pôr o futebol com alguns alunos, né, nas sessões de educação física. Mas 5 anos, nossa, tem as atividades circenses, tem um circo, tem muitos esportes. Com 5 meses, é isso? Na natação. Então eu conheço trabalhos
de professores de academia aqui no Brasil, fora, que tem bebês de 5 meses, 6 meses. Eu tenho bebês de 6 meses na natação. Uhum. É porque o transtorno do espectro autista ele já pode ser diagnosticado nessa época. É quando a criança já tem essa idade. Você pode discorrer mais sobre isso? Sim, sim. Bom, eu atendo alunos que foram diagnosticados com transtorno do espectro autista com 18 meses. Né? Então, o TEA, você nasce com ele, você não pega o autismo. Tem pessoas que falam que, nossa, vacina causa, que pega. Isso não existe. Isso já foi opa, não está saindo, né? Isso já foi, vou substituir. Isso já foi desmentido através de artigos, tá? Então ele se manifesta antes dos 3 anos. Sim, legal saber essa informação, bem interessante. Agora me fala uma coisa, existe tipo uma relação, porque a gente sabe que tem níveis de autismo, né? Você pode explicar até um pouco quais são esses níveis, como que eles se apresentam, tipo, dividindo assim para as pessoas entenderem um pouco melhor? Sim, sim. Tem o Manual de Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, o DSM-5, que lá, quando você estuda o autismo, né, o TEA, você pode ler dos 3 níveis do TEA. Então, esses níveis podemos chamar de nível 1, nível 2 e nível 3. Eles mudam de níveis, assim, que é mensurado o tanto de ajuda que a pessoa precisa. Então, o nível 1, a pessoa quase não precisa de ajuda, o nível 2 ela precisa de uma ajuda substancial, e o nível 3, que é o severo, ela precisa de muita ajuda. E nesses níveis, quando você lê, eles falam na comunicação e no comportamento repetitivo, no interesse restritos. Oh, Raíssa, mas quando a gente recebe uma criança, ou um adolescente, ou um adulto para trabalhar, ele e o professor de educação física, eu costumo falar assim, é importante estudar o autismo. Só que quando a gente recebe ali um aluno, procurar não rotular o aluno, vamos pôr assim, entre aspas, tira o autismo, vamos trabalhar o que a criança, que aquele aluno precisa. A criança, o adulto, o adolescente, o que ele está precisando, né? Qual que é o nível de comprometimento que ele tem? Entendi. Porque assim, explicando os níveis, aí eu te pergunto, existe tipo atividades mais indicadas para cada nível tipo de autismo? Se é aquele leve, se é aquele mais severo? O que funciona melhor para cada caso, assim? Sim, sim. Bom, eu costumo falar que é cada um. Assim, não tem duas pessoas com autismo iguais. Então, vamos trabalhar. O que aquele aluno gosta de fazer? Ele ama correr? Nós entramos com corrida nas atividades. Ele ama jogar basquete? Entramos com basquete. Tá? Então, muitas vezes o pai fala, nossa, meu filho ama água, entra com natação para esse filho. Ah, não, meu filho gosta de futebol, entra com futebol. Então, cada um cada um tem o seu interesse. É igual a gente. Eu não sou bom na corrida e posso ser bom no basquete. Você pode ser bom no futebol e não ser bom na natação. Sim, sim. E como que é essa relação, né, com os pais, quando, por exemplo, eles iniciam aí nessa prática esportiva, como que é essa chegada, né, como, no esporte como opção de terapia, quem sabe, né? Como que funciona? A relação do pai e com o profissional de educação física é fundamental, porque é a família que muitas vezes vai passar essas informações importantes para o profissional de educação física. Então, quando você tem o primeiro contato com a família, você conversa com a família, colhe essas informações, até os terapeutas, né, que estão muito... Depois a gente pode falar até dos terapeutas que estão
Normalmente tem um terapeuta trabalhando com a família, mas a família é fundamental ter essa relação, porque eles vão passar muitas informações importantes para a gente trabalhar. Então, eu costumo fazer esse primeiro contato com a família, que é uma aula teste, que eu converso com o aluno, converso com a família, aplico uma ficha de anamnese com a família para saber o maior número possível de informações. Legal, Thiago. E quando geralmente é a família, né, que procura você no primeiro momento, quais são as necessidades da família? Eles pedem para você quando você vai iniciar um trabalho ali, né, esportivo, enfim? Nesses 15 anos trabalhando com pessoas com autismo, isso pode variar muito, Raíssa. Eu já recebi famílias que quando me procura, já procura com objetivos. Já, olha, meu filho tem que trabalhar certos aspectos. Tem família que me procura, fala, olha, o que ele está precisando trabalhar? Você está entendendo as duas diferenças, né? Ah, entendi. Tá, então benefício que aquilo vai trazer, ou ele já tem tipo uma necessidade que ele queira solucionar ali, né? Infelizmente é muito comum receber muitas famílias que já tentaram de tudo, já tentaram muitas escolas de natação. Isso a gente recebe direto no Esporte Inclusão, né? Que as famílias, elas têm condições, as famílias que entram em contato falam, nossa, eu tenho condições de colocar meu filho numa escola de natação, só que na minha cidade não tem. Então, essa mão de obra especializada ainda falta muito, né? Porque nós percebemos que é muito escassa. Então, elas já tentaram de muitas coisas, Raíssa, e não conseguem, porque muitas escolas não aceitam, outras escolas cobram taxas extras para essas famílias e fica inviável. É complicado assim, né? Mas me fala. Muito. Você acha que tem uma necessidade muito grande ainda, tipo, de conhecimento sobre o assunto, tanto da parte da família, dos educadores também, porque tem muito educador físico que também não tem muito conhecimento. O que você acha, assim, do que a gente tem hoje, assim, sobre esse assunto? Assim, quando eu comecei a trabalhar com alunos com autismo, que era lá em 2003, 2004, que era o DSM-4 ainda, lá em 2003, 2004, era a informação. Hoje falta informação, tá? Onde que eu quero chegar? É que hoje é mais fácil o acesso a sites especializados, a blogs, a lives com profissionais especializados também. Sim. Mas falta muito, Raíssa, falta muito, porque, igual nós estávamos conversando sobre muitas pessoas afirmando que a vacina causa autismo, né? Que o autismo pega, e as pessoas têm alguma coisa no... eu fui dar uma entrevista que eles foram para a rua entrevistar algumas pessoas, né, e algumas pessoas falavam, não, causa deformidade, e não causa, o autismo não tem rosto, ele não tem crença, ele não tem classe social. Sim, legal. Mas, Thiago, cita alguns casos pra gente, tipo, não precisa falar nomes, mas tipo, projetos que você fez relacionados ao esporte para pessoas com autismo e quais foram os resultados, como que foi o processo, quais foram as atividades. Vamos colocar aí alguns cases aí bacanas para a gente dar um porquê do que é importante, né, trabalhar nesse sentido. Sim. Bom, os casos são muitos durante esses 15 anos, né? Nós recebemos também muitos relatos de pais, professores e profissionais contando, né, para a gente as superações que seus filhos tiveram através do esporte. Então, eu tenho casos que um dos objetivos que eu procuro trabalhar é que o comportamento que funciona comigo, ele tem que começar a funcionar com os pais na praia, ou numa viagem, ou na casa. Então, a criança pula a corda, ou a criança começa a nadar, ela tem que nadar lá com os pais, pular corda com os amigos na escola. Então, os casos mais frequentes são aqueles que a criança ela começa a interagir, ela começa a desenvolver as habilidades motoras, como
pular corda, ela começa a entender a regra de um pega-pega. E depois os pais me enviam os vídeos da criança fazendo aquele mesmo comportamento em outros contextos. E esse é um dos objetivos que eu trabalho. Nós recebemos um caso recentemente de uma criança, um adolescente que começou a fazer jiu-jitsu, que a mãe, eles viram a reportagem do jiu-jitsu, a mãe foi até uma escola de artes marciais, a criança começou a fazer e ela começou a mudar muito, ela ficou mais social, ela começou a interagir com os vizinhos, com o pessoal da academia, começou a arrumar sua cama, o seu quarto, ser mais organizado. E com isso os remédios foram diminuindo, né? O médico foi vendo lá nas consultas e foi diminuindo o remédio do aluno. Então, são muitos. Ah, legal. São muitos. Me fala uma coisa, uma das coisas que melhora, tipo, é a coordenação motora, a interação social. Em quanto tempo você sente, tipo, você percebe que houve essa melhora na criança, assim? Por exemplo, indiquei uma atividade física, basquete, e quanto tempo você acha que ela pode começar a melhorar, né, nesse sentido? Assim, Raíssa, quando nós estamos falando, né, de um indivíduo que é único, não tem dois indivíduos iguais, eu não consigo mensurar daqui tanto X tempo ele estará melhor. O que nós fazemos são planejamentos. Nós construímos objetivos tangíveis. Isso é muito importante, porque para o profissional não se frustrar e não frustrar o aluno, porque nós mexemos com a autoconfiança do aluno. Ah, legal. Eu tenho um caso que o aluno não andava de bicicleta e foram quase 9 meses para ele começar a andar de bicicleta. Uhum. E quando ele começou a andar de bicicleta, ele olhou para mim e falou assim: eu estou andando de bicicleta. Tio, eu estou andando, tio Thiago. E isso chega até a me arrepiar. Mas olha o que nós fazemos com a autoconfiança. Também tem muitos casos. Alunos que não pulam, nós começamos a trabalhar esse salto do aluno. Então, assim, tem alunos que 3 meses começam a pular corda, tem alunos com 2 anos começam a pular corda, tem alunos que 2 aulas eles começam a pular corda. Então, isso é muito difícil mensurar, né? Esse gap, né? Esse tempo, isso é muito difícil mensurar. É cada um. E Thiago, também precisa ter um acompanhamento, né? Alguém que também ajude dentro de casa, não é tipo um trabalho só isolado, Thiago e aluno, tem que ter apoio familiar. Você acredita que esse apoio, ele ajuda também na prática? Ou quais são, tipo, os cases que você tem com relação a isso? Sim, com certeza. A família é muito importante, né? Que nós estávamos conversando sobre os níveis. Então, nós aqui estamos falando daquele aluno que precisa de muita ajuda, de muito acompanhamento, e nós estamos falando também daqueles alunos que não precisam de quase nada de ajuda, de quase nada de suporte, né? Aqueles alunos que já jogam bola nas escolas, com as suas turmas regulares. E nós estamos falando daquele aluno que precisa de muita ajuda. Quando eu falo de estratégias, apoio, previsibilidade com o aluno com autismo, eu estou falando desse aluno que precisa de muita ajuda. Muita ajuda. Então, realmente, a família é muito importante nesse processo. Então, como eu trabalho com essas equipes, nós compartilhamos sempre as informações para trabalharmos em um só objetivo, né? Um só target. Então, nós compartilhamos com os pais. O pai, de vez em quando, recebe um vídeo daquele filho jogando bola de basquete para mim e eu jogo para ele. Para mim e eu jogo para ele. E o pai fala: nossa, eu vou fazer isso com meu filho, porque eu nunca consegui fazer isso com meu filho.
Ah, legal. Puxando o gancho, Thiago, eu soube que você tem um e-book, né, que você escreveu, relacionado a 7 atividades simples e divertidas para fazer com jovens, com pessoas autistas, né? Você quer falar um pouco sobre ele, o porquê você escreveu, o público? Sim, claro, é um projeto que foi feito com muito carinho, né? Que demorou quase um ano para sair, mas finalmente saiu. São 7 atividades físicas divertidas para crianças, adolescentes com autismo. Então, nós fizemos para os pais, nós fizemos para os profissionais de educação física. E o diferencial desse e-book é que ele tem vídeos mostrando as atividades, que normalmente quando você compra um e-book, você faz download desse e-book, lá só tem o texto. E a criação desse e-book, eu acho que tem muito a ver com o site Esporte Inclusão, porque foi pensado assim, nossa, vamos atingir mais pessoas, né? Porque antes de criar o site eu já pensava nisso. Como que esse conhecimento vem das equipes? Porque eu trabalho com equipes de profissionais excelentes que me recebem nas clínicas, me recebem nos locais de trabalho. E durante todos esses anos, mais de 10 anos trabalhando com essas equipes, absorvendo informações, comecei a pensar como que isso vai voltar para a sociedade. Então, isso levou à criação do Esporte Inclusão e agora esse primeiro e-book, que eu estou muito feliz, que nós recebemos muitos e-mails, mensagens de pessoas que compraram o e-book, e eu acho que é um primeiro de muitos, Raíssa. Legal, pessoal. Olha, o link do e-book do Thiago tá no perfil, tá? Do Esporte Inclusão. Então vocês acessem o perfil e podem clicar no link da bio para ter acesso a esse e-book também, ok, Thiago? Sim. Você quer deixar algum recado? Eu soube que você também vai ter bastante palestras por esses dias aí. Sim. Fazer uma divulgação, falar dos seus projetos. Sim, eu estarei no Encontro Internacional sobre Autismo em Recife, dia 29 de março, e eu estarei dia 3 de abril no Teabraço 2019, que os 2 eventos são incríveis, são eventos com duração de mais ou menos uma semana, então vocês vão encontrar mães de pessoas com autismo engajadas, vocês irão encontrar fonos, vocês vão encontrar o pessoal da área de comportamental, o pessoal de aba, daqui dos Estados Unidos, vocês vão encontrar muitos profissionais de diferentes áreas nesses 2 eventos. Nós estamos divulgando também, muita gente bacana, pessoal. E o nosso próximo esqueci aqui a palavra, nosso próximo projeto Isso aí. é o nosso curso online, que eu estou em gravação. Então, produzo conteúdo, gravo, e é um projeto a médio e longo prazo, né? É um projeto que não sai de uma semana ou 2 semanas, mas eu acredito que vai ser um projeto maravilhoso, porque nós estamos fazendo ele também com muito carinho como um e-book. Estou pesquisando muitos livros, muitos artigos para fazer um produto, para entregar um produto muito bom para as pessoas que vão atrás de conhecimento. Isso aí. A gente tem, né, Thiago, o site www.esporteinclusão.com.br, vocês podem acessar. O Thiago tem bastante artigos, vídeos, e tem a agenda dele também de palestra, vocês podem conferir por lá também. E, Thiago, você tem alguma mensagem para passar para os pais, mães, para até os educadores físicos também? Algo que você queira comentar aí como última mensagem para nossa live? O que eu posso falar é que o esporte, ele causa impacto em várias áreas. Ele faz toda a diferença. Ele é uma promoção da saúde. Se ele causa impacto nas pessoas neurotípicas, fora do espectro, ele também causa impacto e promoção da saúde nas pessoas com espectro. E isso está sendo provado, mais estudos estão sendo feitos, tanto em português e inglês, e eles sugerem que as atividades físicas, o exercício físico, a prática de esportes, isso causa uma melhora muito grande na vida dessas pessoas. E
E as informações estão aí, pessoal. Hoje eu acredito que está muito mais fácil ir atrás das informações do que 2003, 2000, na década de 90. Com a internet, temos profissionais, tanto na minha área como na área da saúde também, que fazem lives, fazem palestras, dão curso. Então, as informações estão aí, pessoal. Essa é a nossa primeira live aqui no Instagram, e é a primeira de uma série, porque nós temos bastante lives esse ano. Tiago, nós temos algumas perguntas aqui, acho que dá tempo de responder, né? Vamos lá. Vamos lá? Então, vamos lá. Algumas pessoas estão falando, né, sobre a importância de um educador físico que tem essa especialização, né? A Juliana Falcão, aproveitando a live, como trabalhar o esporte nos diferentes graus de autismo? Acho que a gente já respondeu, mas se você quiser dar uma repassada novamente, fica à vontade. Sim, sim. Sim, são aqueles graus de comprometimento do aluno. O que aquele aluno está precisando, né? É importante estudar sobre autismo, claro, para melhor atender o aluno, mas nessas horas eu falo, tira o autismo, vamos lá, o que essa pessoa está precisando trabalhar? Nós podemos pegar 3 alunos e cada um precisar trabalhar aspectos diferentes. Ah, legal. Tá? Para o próximo. Ela também perguntou como inserir crianças com autismo severo nos esportes. Sim, não, isso daí são estratégias que podemos usar nas aulas ou da educação física, ou escolinhas, né? Muitas pessoas entram em contato com a gente, professores de escolinhas de futebol, escolas de natação. Existem estratégias, nós iremos falar sobre isso em lives futuras, mas... Isso aí. Mas, assim, falando na natação, eu sempre peço para o pai levar o aluno antes da aula dele, um dia antes, 2 dias antes, na escola de natação ou a escola de futebol, mas levar a criança até o local para ele assistir 1, 2, 3 vezes. Tá? Esse vínculo, esse afeto é muito importante entre o professor e o aluno. O professor ele pode estudar muito, ele pode fazer as pós, mestrados, doutorados, mas se ele não tiver esse vínculo, esse afeto com o aluno, não vai para frente. Mas nós iremos falar mais no futuro sobre estratégias. Legal. A Lea Gianni também fez uma pergunta que eu acho bem importante. Você faz cursos de capacitação para outros professores de educação física? Sim, faço sim. Eu fiz um recentemente, pretendo fazer outros. Eu tento chamar profissionais de educação física que trabalham com crianças com autismo para darem também um curso comigo. Então, nós dividimos em módulo. Então, eu espero esse ano fazer o mesmo que eu já fiz o ano passado com o Daniel Carmo, do Rio de Janeiro. Então, nós já fizemos 2 edições e eu gostaria muito de fazer uma terceira. Já tem outros professores, excelentes professores, já em contato comigo, entendeu? Para fazermos cursos de capacitação. Bom, se vocês precisarem, então é só entrar em contato com o Tiago. Tiago tem o site dele, tem aqui também o Instagram Esporte Inclusão. O meio que vocês acharem melhor para entrar em contato, a gente pode responder todos vocês aí, tá bom? Raíssa, só deixa eu voltar aqui no curso, que atualmente eu estou dando 2 tipos de cursos, né? As atividades aquáticas para pessoas com autismo e um planejamento de exercícios físicos para pessoas com autismo. Então, lá eu falo de estratégias, benefícios, as maiores dificuldades, o que fazer, levo os materiais e muitas vezes eu dou o prático, que é bem normal também. Então, é o teórico e o prático. Ai, legal, Tiago. Deixa eu ver se temos mais perguntinhas. O professor Philips Pontes, eu acho que é isso. Qual a importância de trabalhar as atividades na fase rudimentar com pessoas com TEA? Essa fase rudimentar, bom, eu entendo que é aquela primeira infância que ele quer dizer, é isso? Se não for isso, me fala aqui, Felipe. Acredito que sim, deixa eu ver. Bom, eu vou respondendo, e aí se ele responder aqui, aí você me fala. Deixa eu levantar a mão aqui.
Tá? Então, assim, é normal receber adultos com TEA que essas habilidades motoras não foram trabalhadas, eles não teve oportunidade, ou os pais não tiveram, faltaram locais adequados e mão de obra capacitada. Então, você vê a diferença, qual a diferença de trabalhar lá na primeira infância essas habilidades motoras. Alguns autores falam o que essas crianças deveriam fazer nessa certa idade, e a gente vai trabalhando. Isso faz toda a diferença quando ele chega na fase de adolescência, quando ele chega na fase adulta. Tem a questão também da neuroplasticidade, que é tão importante a gente formar novos caminhos dos neurônios. Estudos estão mostrando que a prática de esporte, atividade física, exercícios físicos, isso é fundamental nesses caminhos, né, que os neurônios fazem. Então, isso é fundamental trabalhar naquela primeira fase. Você pode pegar natação, por exemplo. Uma criança com 7 anos, quando ela chega na natação, o desenvolvimento dela pode ser bem diferente daquela criança com 7 anos, mas que começou a fazer natação aos 6 meses de idade. Ah, legal. Então, Tiago, mesmo fase da primeira infância, é isso mesmo. sim. Então faz toda a diferença, Raíssa, toda a diferença. Eu tenho alunos que entraram comigo agora, que têm 15 anos, e eu tenho alunos que estão com 15 anos, que fazem aula comigo desde dos 7 anos. Ou crianças que com 8 anos, que fazem aula comigo desde os 2 anos, 1 ano, 6 meses. Então dá para perceber a diferença que faz essa intervenção das atividades físicas bem novinho. Ah, legal. Deixa eu ver se nós temos mais perguntas. Bom, se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem enviar aí nos nossos canais, né, no Instagram, no Facebook, Esporte Inclusão, marquem aí. E aí o Thiago vai respondendo aí junto com a gente, tá bom? Muito obrigada aí para todos que participaram. Espero que vocês tenham gostado, né, Thiago? Sim, nossa, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado você, Raíssa. Estou vendo alguns profissionais que estão aqui comentando, como o Daniel, o Márcio, o Felipe, são pessoas que eu conheço, o trabalho, conheço pessoalmente, então, que motivam muitas pessoas que são formadores aí de opiniões. Estamos juntos, né? Eu acho que caminhando, construindo, tijolinho por tijolinho. Isso aí. Isso está mudando, a educação física está mudando. Isso aí, pessoal. E continue aqui com a gente, porque a gente vai ter mais lives, né, Thiago? Claro. Essa nossa é a primeira de uma sequência que nós estamos nos planejando, né, para fazer. Nós temos mais uma, que é daqui, eu acho que, salvo engano, 2 semanas. Isso, dá para o dia 18. E vamos planejar mais e mais lives, que é muito bacana essa oportunidade. Isso aí, se vocês quiserem deixar até sugestões de conteúdos que vocês queiram que a gente trabalhe também, vai ser bem bacana para as próximas lives, para posts, para conteúdo de blog e tudo mais, tá bom? Claro. Quero fazer um agradecimento, muito obrigado a todos e fiquem atentos aí às próximas divulgações, tanto aqui da Agência Lila, tá? Que a gente também vai fazer bastante conteúdos também, lives, enfim, como também do Esporte Inclusão, né? E a gente vai conversando aí, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada, Thiago. Obrigado você, obrigado por todo mundo. Tem mais pessoas aqui que eu conheço, que eu esqueci o nome, porque são muitos, né? A Flávia, o Luiz. É muito bacana ver todo mundo aqui, e essa troca de informações, eu acho que nos enriquece muito. Isso aí, obrigada, pessoal. Tá bom? Até a próxima, então. Obrigada, Thiago. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.